eram os sumérios. Viveram em uma área em que hoje se encontra o Iraque. E aconteceu assim. Por falta de amor ao próximo entre os homens, o nosso Criador havia trago sobre a terra um grande dilúvio. Todos os homens tinham sido mortos, à exceção da família de Noé. E dos seus 3 filhos, Cão, o qual havia visto a nudez do pai, teve a sua geração amaldiçoada. Após esse período, Cão saiu errante pelo deserto e foi parar justamente na região onde hoje é conhecido como Iraque. Sua família cresceu, seus descendentes se tornaram muitos. O tempo foi passando, a população foi se multiplicando, e havia neles a consciência de que um dia a terra havia sido toda destruída por conta do dilúvio. Assim como aquele povo voltava novamente a pecar, cada um contra o seu próximo, temiam que um novo dilúvio pudesse acontecer, e colocavam então sua esperança em um Deus mais poderoso que a chuva, o mesmo Deus que fizera as águas do dilúvio se secarem, o Deus Sol. Daí surgiu a observação das estrelas, dos astros estrelares, e com essa observação, claro, a principal, a observação ao astro-rei, o maior corpo celeste visto da terra, olhando-se para cima, o Sol. Rapidamente pensou-se em fazer oferendas ao Sol, para que o Sol jamais permitisse que a população da terra outra vez fosse exterminada por chuvas. E assim se estabeleceu a intenção daqueles povos antigos em reverenciar o Sol, em função de que ele pudesse ser maior do que o próprio Criador. Daí seu nome, Sumérios, Sun, Sol em inglês, Summer, período em que o Sol está mais presente, ou seja, o verão. Daí também a palavra Senhor, que significa marido, ou o Deus Sol. E muitas outras palavras surgiram a partir deste termo de adoração ao Deus Sol. Os próprios sumérios adquiriram esse nome derivado da sua devoção ao Deus Sol. Os sumérios introduziram muitas coisas que ainda hoje são conhecidas no seio da sociedade. Mas o mais relevante, o mais usual, não foram as ferramentas, não foi a escrita, mas o que mais se faz hoje no mundo, uma herança dos sumérios, é a própria adoração ao Deus Sol.
com as Saturnais, era o deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, que tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs. E como podemos então com certeza declarar de que você que serve ao cristianismo católico ou protestante continua perpetuando a adoração ao Deus Sol? É simples. Basta observar que não há na Escritura nenhum mandamento, hora nenhuma, para que você pratique essas coisas que você vem praticando, porque aprendeu não com a Escritura, mas com o cristianismo católico ou protestante. A visita regulares a um templo é uma delas. A prática da Santa Ceia, ou seja, da ceia mitraica ou da Eucaristia católica, remete aos cultos pagãos, à divindade Deus Sol dos persas, chamado Mitra, Deus este aceito por Constantino e introduzido no catolicismo e, por consequência, em sua filha, o protestantismo. O nosso Criador, em passagem alguma, pediu para que você fosse a esses lugares. Jamais o seu Filho, o nosso Salvador, aquele a quem nós deveríamos estar imitando, ele jamais construiu um templo, jamais mandou você construir um templo, jamais pediu que você construísse um templo, jamais te autorizou a construir um templo. Ele nunca pediu para que você dançasse para ele. Se Davi dançou para o Criador, talvez Davi tivesse seus motivos, mas isso não implica dizerem que o Criador pediu a Davi para que Davi dançasse para ele. E nem tampouco que o Criador se agradou da dança de Davi. Nós não temos relatos disso na Escritura. Nós temos Davi pensando que agradaria ao Criador pela sua felicidade, pelas suas danças. Mas muitas outras coisas também fez Davi, que não agradou o Criador definitivamente. E se você quiser justificar a dança sua, que na verdade é uma dança pagã, paganizada, de Roma, de onde saiu a sua religião, o protestantismo. Mas se você quiser justificar isso e buscar em Davi essa justificativa, eu digo que é melhor que você adore diretamente ao Deus Sol, porque Davi nunca se declarou Deus, e seguir Davi seria uma tremenda tolice. Além do mais, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, ele jamais pediu para que nós tivéssemos qualquer atitude religiosa, a não ser a religião verdadeira, pura, imaculada. Amar o próximo como a nós mesmos. E disso, até o padre católico, que resolveu falar toda a verdade, tem consciência. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os nossos ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, Mas claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus. Mas o assunto aqui é templo. E vamos em frente, porque templo é dinheiro. Mas nem sempre foi assim. Templo já foi sinal também de poder político. Para falar do início do templo, teremos então que ir exatamente no ponto onde tudo começou. Na adoração ao Deus Sol e na necessidade de se construir altares para adoração. O templo é uma consequência do altar, como veremos em seguida. Voltemos então no tempo.